Olá, tudo bem? Eu sou o Dair, professor de matemática do IFSU Campus Pelotas. Nós trabalhamos com o cálculo 2 da engenharia elétrica e engenharia química. Estamos na semana 13 e nós estamos começando funções vetoriais. Vamos falar sobre funções vetoriais, os conceitos iniciais e algumas propriedades das funções vetoriais. Nas disciplinas de geometria analítica e álgebra linear, já estudamos propriedades de vetores, operações de vetores de 2, 3 dimensões ou de generalizações de vetores. Então, nesse curso, nós vamos combinar esses conceitos vetoriais com aqueles provenientes do cálculo diferencial integral. Então, nós vamos trabalhar com derivadas integrais em funções vetoriais. Inicialmente, vamos conceituar uma curva C. Uma curva C no plano XY é simplesmente um conjunto de pares ordenados x e y. Dizemos que C é uma curva paramétrica se as curvas x e y de um ponto na curva são definidos por um par de funções. Vamos chamar aqui o x de uma função f de t e o y de uma g de t, que são contínuas em algum intervalo t variando de A até B. A noção de uma curva paramétrica também se estende para 3 dimensões. Aqui então a definição de uma curva paramétrica no espaço tridimensional ou curva espacial. É um conjunto de ternas ordenadas x, y e z, onde o x vai ser dado por uma função f de t, o y por uma g de t, e adicionamos mais esta variável z como função h de t. E essas funções f, g e h são funções contínuas no intervalo de a até b. Nesta seção, combinaremos os conceitos de curvas paramétricas com vetores. Muitas vezes é conveniente introduzir um vetor r, cujas componentes são funções de um parâmetro t. Tais funções que associam um número real a um vetor, ou seja, apresentam como domínio o conjunto dos números reais e imagem um conjunto de vetores, são chamadas de funções vetoriais. Então aqui nós temos a definição de funções vetoriais no R2 e no R3. Então dizemos que R de t vai ser igual a uma f de t, uma g de t de coordenadas, ou escrita como base canônica ij, Então temos f de t vezes o i, mais o g de t vezes o vetor unitário j. E eu tenho no R3, então, eu tenho uma R de t, que é dado pela terna f de t, g de t e h de t. Ou como combinação lineares dos vetores da base canônica do R3, i, j, k. Então aqui eu tenho f de t vezes o i, mais uma g de t vezes o j, mais uma h de t vezes o k. Então essas são as funções vetoriais r de t no plano e o r de t no espaço. Até este momento, na disciplina de cálculo 2, nós estamos estudando funções escalares. São funções que vão do domínio um subconjunto do R2 em R, ou de um subconjunto do R3 em R. Em ambos os casos, a imagem é um número real, tanto z igual a f de xy, como w igual a um f de xyz. Esse número real z ou w que caracteriza uma função escalar. Funções escalares são usadas para definir a distribuição de temperatura, por exemplo, a distribuição da densidade, como em outros casos onde a grandeza física é um número escalar. Já as funções vetoriais são usadas nas grandezas na qual nós temos uma direção, um sentido e um módulo, como, por exemplo, velocidade, aceleração, força e outros entes que têm como característica a direção, o sentido e o módulo. Então, funções vetoriais são funções do tipo f de r em R2, ou até mesmo em R, no nosso caso, R em R2, que pega um número t, ou um parâmetro t, e leva num vetor f
vetorial, vamos colocar a notação aqui, f vetorial do parâmetro t como sendo um par ordenado x de t e y de t. Então, eu pego um parâmetro t, um número real, e tenho como imagem um elemento do R2, que nós vamos caracterizar com um vetor de coordenadas x e y, x em função de t e y em função de t. Ou funções do tipo de R em R3, que tem elementos vetoriais no espaço tridimensional, que pega um parâmetro t e leva numa f vetorial de t, dado pela terna x de t, y de t e uma z de t. Então, eu vou pegar um parâmetro t de um subconjunto dos reais e levar como imagem um vetor de coordenadas x de t, y de t, z de t, representados lá no R3. Nas funções escalares, nós podemos observar que o subconjunto do domínio dessas funções são subconjuntos do R2, então com dimensão 2. Aqui nós temos como imagem uma z igual a uma f de xy, que é um número pertencente ao conjunto dos números reais. Para a representação gráfica dessas funções, então aqui eu tenho uma dimensão 2 no conjunto domínio, e aqui uma dimensão 1 no conjunto imagem. Então, juntando 2 mais 1, eu consigo fazer uma representação gráfica dessas funções. Já, por exemplo, essas funções escalares, na qual o meu subconjunto do domínio é um subconjunto de R3, e o meu conjunto imagem ao conjunto dos números reais, portanto, o domínio vai ter dimensão 3, a imagem dimensão 1, juntando conjunto do domínio, dimensão 3 mais 1 da imagem, eu teria que ter uma representação gráfica dessas funções no R4, o que me dificulta, então, esta representação. Já nas funções vetoriais, eu teria no conjunto do domínio um subconjunto dos números reais, e aqui a imagem, elementos do R2. Então, aqui eu teria a dimensão 1 mais dimensão 2, então eu teria dimensão 3 para fazer a representação gráfica desta função. Neste caso, até eu poderia ter uma representação gráfica. Mas agora, nestas funções desse tipo aqui, de R em R3, aqui eu tenho dimensão 1 e aqui eu tenho dimensão 3. Então, juntando a dimensão do domínio 1 mais a dimensão da imagem 3, portanto, teria 1 mais 3, 4. Eu teria que representar graficamente esta função no R4. Então, com as funções vetoriais, nós vamos ter uma representação somente da imagem que vamos chamar de odógrafo. Então, o odógrafo das funções vetoriais é a representação dos vetores imagens, no caso desta função no R2 e no caso desta função no R3. Então, a curva que representa lá no R2 ou no R3 representam as extremidades dos vetores das funções f de t. Poderíamos também ter funções vetoriais do tipo f de R2, por exemplo, em R3, que vai pegar aqui um ponto UV e transformar esse ponto num vetor f de UV, dado por f de u e v, vai ser igual a vetores do R3 de termos x, y, z, na qual o x vai ser uma função escalar de u e v, o y também uma função escalar de u e v, e o z uma função escalar de u e v. O que nós observamos? Que esses dois tipos de funções vetoriais, nós temos como odógrafo curvas no plano, neste caso R2, e curvas no espaço, no caso R3. Por quê? Porque o meu domínio, o que domina, o que manda, é um subconjunto do R.
Então, nós vamos transformar aqui um pedaço da reta, um intervalo da reta, em um intervalo de curva lá no R2. Aqui é a mesma coisa, nós vamos transformar um subconjunto de R, então um intervalo de R, em uma curva lá no R3. Já neste caso, nós vamos transformar um subconjunto do R2, então esse conjunto tem dimensão 2, então seria um pedaço de plano. Vamos transformar esse pedaço de plano em uma superfície no R3. Leva duas dimensões, em duas dimensões, um subconjunto do R3. Voltando para cá, então aqui eu tenho uma dimensão, leva em uma dimensão leva em uma dimensão. Portanto, curvas no plano e no espaço. Duas dimensões, então vai levar superfícies no espaço R3. Vimos ali então as diferenças das funções escalares e funções vetoriais. Encerramos então este vídeo e esperamos vocês numa outra oportunidade. Convidamos você também para se inscrever em nosso canal para acompanhar e incentivar aí a gente fazer novos vídeos para vocês. Um abraço e até mais.